Entrevista do dia. Eita, que o carnaval já tá aí, hein, Giovana Simioli? Não é? E cadê o xiriquitum, Clara Moreno? eu falei que eu queria começar a entrevista do dia com xiriquitum. Agora sim. Tem que pôr uma musiquinha, né? Uma trilha sonora pra gente anunciar a nossa entrevista do dia. Então apresente os nossos convidados, Giovana Simioli. Vamos lá, então. Comissão de frente. Comissão de frente, nós recebemos aqui hoje o Carlinhos e também o Márcio para falar aí Se você falar Carlinhos, não falar Carlinhos da Lisboa... Carlinhos da Lisboa, é isso. E o Márcio Carnelossi para falar aí da nossa tradicional aqui, Escola de Samba Fermentação, que tem uma história aqui em Fernandópolis que eu vou querer saber, viu? Porque eu vou ser bem sincera, eu sou uma fernandopolense nova, então eu não sou do tempo da fermentação não, mas eu quero conhecer aí toda a história que eu fiquei curiosa. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Cabreira, bom dia, Giovana, bom dia a todos aqui do Sistema Líder, né, da Difusora FM. É um prazer inenarrável, mas não vamos entregar a nossa idade, não. A Giovana já começou querendo entregar, né? Vamos primeiro contextualizar a época para os ouvintes entenderem, né? Nós estamos falando aqui de década de 70, né? A época em que nós éramos estudantes e tínhamos que sair de Fernandópolis para fazer o colegial, para, né, galgar os nossos passos para o ensino superior e a gente se reunia e começamos essa brincadeira aí no Carnaval Fernandopolense. Mas antes o Márcio acho que pode colocar melhor o momento histórico e que isso começou como uma coisa dentro da escola Coronel Francisco Arnaldo da Silva, da saudosa Vandalice Franco Renesto, né? Que todos nós fizemos o chamado primeiro grau na época no Coronel, né? E aí o Márcio pode colocar que na época ele ainda estava no Coronel, como é que começou essa brincadeira dentro da escola. Carlinhos, se a fermentação tivesse ainda em atividade, vocês já fariam parte da velha guarda da fermentação. Exatamente, bem velha guarda, velhíssima guarda da fermentação, nós seríamos. Doutor Márcio Carnelossi, bom dia para o senhor. É isso aí. Bom dia, Cabreira, bom dia, Giovana. Bom dia aos ouvintes aqui do Sistema Líder de Comunicação, pessoal da Difusora FM. É isso aí, Cabreira. Nós estamos agora revivendo o Carnaval, né? A Casa de Portugal vai promover um pré-carnaval dia 11 de fevereiro. Aliás, diz que já não tem mais convite à venda, né? Esgotado. Inclusive, eu até convidei a presidente da Casa de Portugal para vir aqui hoje com vocês, mas ela falou assim: Giovana, a gente não pode nem divulgar mais porque já está tudo esgotado. Eu falei, meu Deus, é sucesso total. Isso é bom. Graças a Deus a diretoria está conduzindo bem o clube. Então, e dentro desse carnaval, um amigo nosso, o Fábio Fernandes, o Dr. Fábio Fernandes, advogado, ele resolveu montar um bloco. Entrega o apelido da turma, porque... É popular Pantera, né? Pantera, também. O Carlinho é o... Paspa. E você é o... Tem números. É monstrão, shampoo, temos etc. Mas aí são longas histórias que o tempo aqui é exíguo para isso. Então, aí o Pantera lá, o Fábio, resolveu montar esse bloco, fez um chamamento lá e vários componentes da antiga fermentação aceitaram esse chamamento. Então, nós montamos o bloco e resolvemos reativar um pouquinho da escola. Nós estamos preparando um samba para apresentar lá no dia, junto com a diretoria do clube. Então vamos reviver um pouquinho da nossa história da fermentação, que foi uma época muito bacana do Carnaval de Fernandópolis. Talvez a melhor época do Carnaval de Fernandópolis, né? Acredito que sim, né? Esses anos aí foram anos de ouro. A gente, para você ter uma ideia, nós tínhamos um carnaval no interior do estado de São Paulo. O nosso carnaval só era comparado em termos de qualidade, em termos de número de pessoas e números de escolas, com o carnaval de Catanduva, que era considerado o melhor carnaval do interior do estado, né? A gente tinha a fermentação, que era a escola, vamos dizer assim, que ganhou muito, praticamente todos os títulos. Nós somos pentacampeões do Carnaval Fernandopolense. Ganhamos 5 carnavais. Todos que participamos. Aí tinha, na época, no período, nós tivemos a UVA, né, que era o Unidos da Vila Aparecida.
Tinha da Coab, tinha a Sucata. a Sucata. E em cima da hora, que foi uma escola montada pela Maria Luísa Guimarães, esposa do Sérgio Guimarães, que era diretora, se muito me engano, da escola do Solon Vardinha. E era muito... A avenida era um show, né? A parte, né? O povo vinha para a avenida mesmo porque era um espetáculo. Os primórdios aí do carnaval, né? A gente tinha um circuito, vamos dizer assim, que pegava e englobava as ruas do centro, né? A Rua Brasil, a Rua São Paulo, parava ali em frente ao proscênio, né? Em frente à igreja, né? E eu lembro ali dos primeiros anos, o pessoal parava ali, fazia algumas evoluções. Isso antes das escolas de samba, nós tínhamos aqueles carnavais onde os homens se fantasiavam de mulheres, nós tínhamos os carros, os antigos carros, os Galaxy, os Landaus, os carros que eles colocavam óleo queimado, era aquele carnaval da bagunça, na rua mesmo, né? E aí, a partir de 1977, que começou esse carnaval de rua, se eu não me engano, nas referências, os 3 primeiros anos, o circuito foi esse circuito do centro. E a partir do momento que o número de escolas se ampliou e a prefeitura, principalmente na época do Milton Leão, que foi o prefeito que mais ajudou, subsidiou as escolas de samba, que encampou mesmo esse carnaval, aí passou a ser na avenida, vindo desde a parte lá de cima da Munheca, descendo pela Avenida Expedicionários até a frente, onde hoje está a Praça Fernando Jacó, né? Em frente ao supermercado, na época J. Pires, né? Hoje Sacachita, onde havia ali o corpo de jurados, as arquibancadas. Então era realmente um carnaval bem profissional, né? Giovana, era tão quente que na época eu era repórter, né? Eu sou A gente ia cobrir a apuração e o pau quebrava, meu amigo. Realmente era muito competitivo mesmo. Era competitivo. Tinha muitas essas escolas. Essa mudança ali foi uma reivindicação da escola, das escolas mesmo. Porque no período em que a escola serpenteava o centro da cidade, você não tinha uma visão É isso que eu ia falar. falar. Ele falou do circuito, vinha pela Brasil e voltava pela São Paulo. Vinha da Avenida 4, subia ao lado da igreja, entrava pela Rua Brasil, dava a volta na São Paulo e parava novamente entre a praça e a igreja, que era o proscênio público. Mas era um circuito grande, então. Até consumir toda a cerveja e todos os aditivos. Era bem trabalhoso, né? E quando nós trouxemos quando nós reivindicamos e a prefeitura aceitou essa reivindicação de trazer para a avenida, então você tinha uma visão ampla da escola. Você via aquela, né? Tinha uma coisa interessante, ficou mais bonito e tal. E a gente também passou a caprichar mais nas nossas alegorias, chegaram fantasias, até a colocar arquibancada, gente. Exatamente. Vocês têm noção do que representava o carnaval? Era muito bonito. Era legal muito... dessa, velho. E a gente se divertia muito, né? Pra gente era uma festa, porque nós passávamos 2 meses aqui de férias. Na época a gente já estudava fora e tal, e durante esses 2 meses a gente preparava, nós mesmos quem preparávamos. O ano letivo lá começava só depois do carnaval mesmo. Só depois, não. Ninguém ia para São Paulo antes, não. A maioria estudava em São Paulo, né? E a gente não ia, não. Ficava aqui, montava a escola, fazia todos os preparativos, saía na cidade com livro de ouro, pedindo dinheiro. A gente arrumava um jeito. E as empresas ajudavam bastante, patrocinavam, né? E era sempre uma festa. E os ensaios, então, era um dia. Era o point da galera, entendeu? Toda a molecada ia pra lá, as meninas, os rapazes, velhava aquela festa. Mas conta, no caso de vocês na fermentação, o que vocês faziam parte do quê? Da bateria? Sempre fomos da bateria. O Carlinho foi puxador de samba, né? Daí ele puxava o samba, mas também ajudava na bateria lá. E eu sempre toquei surdo, ou tamborim, essas coisas. E aí, tanto é que até hoje vocês mantêm aí a atividade musical, né? A gente pode dizer que os velhos amigos é uma coisa que vem desde lá da época da fermentação, né? Exatamente. Todos os componentes dos velhos amigos são amigos desde aquela época e todos eram participantes da escola de samba, né? Exatamente. E quem era o coreógrafo, quem era o que desenhava a escola de samba? Vamos lá, até eu falei com o Márcio, se a gente incorrer em algum erro histórico aí, devido à nossa memória já não estar tão afiada, né? As pessoas podem nos perdoar, mas vamos contextualizar um pouco isso na época, né? Como eu disse, na Escola Coronel, começou assim a se fazer um pessoalzinho, as crianças a batucarem, a usar instrumentos musicais. E a dona Wanda criou, né, Márcio? Como é que era o nome ali do... Não, aí tem um pré-coronel aqui, Isso, um ano pré-coronel. Eu lembro que em 1973 nós fomos para Bahia, minha família, e eu trouxe de lá
uns instrumentos musicais. A gente nunca tinha visto instrumento musical, né? Então eu era moleque e tal, trouxe um tamborim, um atabaque, um agogô, um berimbau que ninguém aprendeu a tocar até hoje. Aí a gente ficava lá no fundo da casa do meu pai, fazendo bagunça, não sei o quê. Minha mãe falou, vou colocar vocês na rua. Então a minha mãe arrumou um cocar para uma fantasia qualquer para um, para outro. Nós saímos, aquele ano de 73, nós saímos para a rua. Meu pai tinha uma Variant, ele ia com a Variant e a gente ia atrás, ele com a porta aberta lá, com som, lá com uma música, e a gente foi no barulho. Batucando. Aí no ano seguinte, 74, eu lembro bem que foi isso aí, 73, porque foi o ano dessa viagem. Aí 74, a dona Wanda ali se encampou e ela chamou a gente para participar lá. Então esse primeiro ano, 73, foi pingo de gente. 74 nós fomos para o Coronel, a gente já era estudante do Coronel, então nós saímos com a escola de samba Bebê Johnson. Exato. E aí nós saímos 74, 75, uns 2 anos lá. Eu lembro que um ano nós fomos desfilar lá em Pedranópolis, se não me engano, São João das Duas Pontes. Eu já estava com a agenda. Já estava com a agenda. Mas aí era a escola de samba Bebê Johnson, né? Isso. E a partir daí nós fomos ficando mais moços, assim, aí nós já começamos a mudar. É aquela história aí. Fomos fazer colégio fora, né? Uhum. E aí nos reuníamos nas férias, é aquela história, a gente vai mudando de amor, vai começando a apreciar uma cervejinha gelada, um chopp. E aí um belo dia nós... Aí o que suco sai da mesa. Exato. E nós reunidos aí, até a gente não se lembra com exatidão quem eram todas as pessoas que estavam ali participando, mas com certeza os 2 que estão aqui estavam presentes no momento. Lembro-me muito bem do Tim Mahara, filho do saudoso José Mahara, advogado. Lembro-me do filho do Dr. Percy Semeghini, o Paulo, que estava presente, o Antônio Carlos, o Billy, nosso amigo Billy, e alguns outros que estavam ali presentes. Falaram, vamos sair na rua esse ano aí, vamos fazer um batuque, vamos sair aí pra rua no carnaval, para deixar esse negócio de fantasia de mulher, sair com o carro e tal. Aí, acho que o Tim falou assim, vamos fazer o batuque fermentação, em homenagem à cerveja. Nós gostamos tanto de tomar uma cervejinha, né? Então ficou batuque fermentação. Aliás, era um copo de chopp, né? O abre-alas do primeiro ano de escola era uma taça de chopp espumando, né? Mas esse primeiro ano, nós saímos assim, com uma calça de cetim, se eu não me engano, vermelha, mas não tinha nada a ver com a cor da escola, uma faixa de cetim branca, sem camisa. E você vai lembrar o Franley Machado, filho do Chiquito Machado, que era um homem de rádio, Fernando Alpolense na época também, saiu lá como general da banda. Esse não era da minha época. Eu não era dessa época. Ele saiu com apito, e eu me lembro até hoje que nós fizemos esse circuito da Rua Brasil São Paulo inteirinho, cantando a mesma música. Era Tengo, Santo Antônio, Chalé, né? Minha gente, é muito samba no pé, noite linda. Então, fizemos o circuito inteiro com essa música, que era a única coisa que a gente sabia, né? Foi isso aí. E aí, no ano posterior, em 77, falamos, vamos deixar o negócio mais profissional, né? Vamos fazer uma escolinha de samba. Aí juntamos a rapaziada da cidade, as meninas com ala de baianas, outras com ala de fantasias, criamos o primeiro enredo lá. E esses 2 primeiros anos nós fizemos tudo ali no fundo da Casa Lisboa. Né? Tinha um imenso terreno lá, uma garagem imensa, fizemos os carros, fizemos tudo. E a partir do segundo ano nós já começamos com o auxílio do Sérgio Agostini, que era um cara muito criativo, tanto que é um arquiteto de renome, né? Hoje pedimos a ajuda dele para a elaboração de algumas coisas nos carros, e aí falamos assim, vamos efetivar o Sérgio de carnavalesco, porque é uma mente criativa sensacional, né? Então, a partir do 3º ano da Escola de Samba, o Sérgio passou a ser o nosso coordenador carnavalesco, criador de enredo, de fantasias, e assim permaneceu até nós encerrarmos as atividades. E o grupo era quanto aí? Ô, Giovanna, quantas pessoas eram que participavam e qual que era a faixa etária da galera? Não, nós éramos estudantes de pré-faculdade, 17, 18 anos, né? E a gente era bem politizado também, viu? Porque esse primeiro ano que nós saímos, os mais velhos vão lembrar da crise do petróleo, sabe? Tinha uma crise do petróleo. Era uma época que começou, os postos de gasolina fechavam no domingo, se eu não me engano, para economizar. Você tinha um limite de velocidade nas estradas de 80 km por hora para você economizar combustível. Era várias o coisas. racionamento. Era o racionamento do combustível. E nós pegamos esse mote e saímos, né?
Saímos com racionamento, podia faltar tudo, menos cerveja. Era o que a gente falava lá. Então a nossa torre, por exemplo, de petróleo jorrava chopp. Então era uma coisa assim, a gente já tinha um conhecimento, assim, a gente sempre foi. Era tipo, sem petróleo, né? E sem cerveja, não tinha jeito, o país não anda, né? Aí nós fizemos um enredo em cima disso. E aí criamos esse abre-ala, que era realmente um barril de chopp espumando, que permaneceu todos os anos. Sempre, todos os anos, é como a Portela sai com a águia, a gente saía com o nosso barril de chopp. Entendeu? Muito bem. E as cores, né? As cores, amarelo, o dourado do chopp, o amarelo e o branco da espuma, né? Aí passaram a ser as cores oficiais da escola, né? Você vai ver que você tem toda a parte das alegorias, das alas, predominantemente com amarelo e branco. Muito bem. Eu tenho fotos aqui, peraí. Peraí que eu tenho foto dessa caneca de chopp, gente. Tirou a caneca essa foto que apareceu agora é a comissão de frente. Seria uma comissão de frente, né? Lá. Mandei pra você, de Arthur. cartola e tudo, hein? Isso. Não, era muito elegante, gente. É bonito, olha né? isso, Bonito. era um negócio O Sérgio profissional mesmo. O Sérgio Agostini deu uma nova visão. Ah lá, caneca lá. Esse seria o abre-alas. Todo ano ele estava lá à frente da escola, né? Quem que tá empurrando o abre-alas? Eu acho que é o Márcio Murtinho aí. Será? É o Marcinho Murtinho, filho da dona Sirene. Olha isso, gente. Olha as fantasias. Que coisa mais linda. Não, tinha fantasias luxuosíssimas, com os devidos patrocínios, né? Além dos livros de ouro e além da época que eu estou dizendo aqui da administração do Milton Leão, que o Milton Leão subsidiava com valor bastante, substancial olha as baianas. as escolas de samba, né? A ala das baianas, que coisa mais linda. Esse, assim, para nós, essas fotos são o ano que a gente acha acha que foi... Lisboa tem ali? Tem de tudo. A gente utilizava de tudo. Inclusive, tem uma história muito engraçada, né? Que a Unidos da Vila Aparecida, popular UVA, né? Era a escola do bairro da Aparecida, e eles diziam que a gente era um pouco privilegiada, a pessoa aí da sociedade e tal. Mas nada, a gente tinha que arrumar dinheiro na marra mesmo, fazendo os pedágios. Tanto que uma vez nós fechamos a avenida para pedir dinheiro, pedágio, paramos os carros, fomos devidamente presos. Eu e esse Márcio Carnelos, ficamos na sala do Doutor Divino lá até podermos ser liberados, porque estávamos extorquindo a população para poder financiar o carnaval. Mas aí o pessoal da Vila Aparecida chamava a gente de boca de arame, porque todo mundo usava aparelho para corrigir os dentes, né? Eles falavam, nós somos fiapo de manga. Vocês são boca de arame, nós somos fiapo de manga. Mas sempre foi uma rivalidade bem gostosa. A gente ficou amigo até de muitas pessoas de lá, até o saudoso Lua, que depois tocou pandeiro com a gente nos Velhos Amigos, era o nosso adversário no carnaval, mas sempre com muito respeito. Né? Mas foi uma fase realmente que talvez hoje fica na história, né? E hoje talvez a gente não consiga mais fazer uma mobilização daquele porte, né, Márcio? Eu acho que aquela mobilização foi natural, viu, Cabreiro? Não foi nada programado. A gente fazia isso porque a gente se encontrava aí no fim do ano realmente aqui na cidade, né? Cada um ia estudar num lugar, ficava fora. Então chegava nessa época, reunia esses amigos e todo mundo sempre gostou de batuque, de essas coisas. Então nós estamos até hoje nessa. E a gente tinha o Carnaval na Casa de Portugal, que tinha também os blocos, né? Blocos que disputavam ali para ver quem era o mais animado, né? Tinha a turma do funil. Sim. Um grande carnavalesco, Fernando Aponente, Salão Índio Fernandes, que está aí até hoje, né? Isso. Sempre fez fantasias luxuosíssimas, sempre promoveu blocos. Nós tínhamos muitos blocos, né? Tanto que a gente acabava o carnaval de rua, já ia direto pro clube. Continuava a farra lá no clube, né? Me fala uma coisa, qual que era a maior dificuldade de vocês naquela época? Que não existia tanta tecnologia igual nós temos hoje. Nenhuma, né? E qual que era a maior dificuldade na hora de montar aí essa escola de samba, na hora de sair para a avenida? Eram as fantasias? Era o quê? Os carros alegóricos? Como que vocês lidavam aí com a falta de tecnologia e tudo mais? Olha, as fantasias, basicamente, cada um fazia a sua, né? A escola não patrocinava as fantasias. As pessoas faziam porque gostavam, tal, depois iam para o clube com a fantasia. Agora, os carros alegóricos, eles eram montados bem na curiosidade, né? Não existia tecnologia, mas a gente também não conhecia uma tecnologia maior, porque a gente conhecia o que tinha na época. E como que era montado? Nós montamos muito tempo ali na casa do Carlinho, ali no fundo da Casa de Lisboa, ali no fundo, né? Montamos alguns carros lá. Depois
a gente conseguiu de empresas, assim, eu lembro que ali no Alvise emprestou uma vez o barracão. Exato, onde hoje é uma escola de educação infantil, uma Isso. creche na rua Leonildo Alvise, ali nós fizemos uns 2 anos, nós utilizamos os barracões que eram da cafeeira do Alvise, Isso. um quarteirão para baixo dali, na verdade, onde hoje está tudo demolido, aquela quadra. Eles emprestaram, como já os carros já eram maiores, mais elaborados, nós passamos a fazer ali. Mas com a tecnologia existente, né? Arame, algodão, papel machê, era isso que você está vendo aí, esses carros alegóricos. A maioria eram estruturas de arame, feitos depois com colagem de algodão, papel machê, e tudo elaborado pela criativamente do Sérgio Agostini. Ele coordenava tudo, ele criava desde das fantasias, das alas, aí cada pessoa que iria participar da determinada ala levava, às vezes as mães se cotizavam para fazer as fantasias, né, as costureiras e tal, mas a coisa ia saindo. E a mão de obra, essa era bastante, porque a gente se reunia, todo mundo, e todo mundo pegava, fazia o que conseguia fazer, né? E a coisa saía, né? Nem que fosse de última hora. Eu lembro bem que nessa época eu ia muito na Autoelétrico Silva, lá do Vasco, né? Do Zecão. Eu ficava enchendo ele, falava, rapaz, preciso de silibim e bateria pra gente iluminar os carros. E eles sempre ajudaram muito a gente. A gente ia lá, pegava a bateria e emprestava. Era o carnaval da gambiarra. Não, é Esse tudo que eu ia falar, gambiarra. esse que eu ia falar. Mas assim... E às vezes a coisa não funcionava lá, né? Tinha uma cascata numa lá, parece que a cascata não funcionou. Desceu água. Mas a gente, toda a população de Fernandópolis, o comércio em geral, todo mundo participava, né? Ajudava, tudo que a gente precisava ajudava. Mas tinha muito perrengue, E né? a gente tem que lembrar de nomes também. O Carlinhos aqui no intervalo lembrava que muito desse carnaval decorreu em função de gente que incentivou vocês, né? Tipo Magrão, que era secretário. Sim, existia Esporte uma e turismo, né? comissão municipal do carnaval. Do carnaval. Foi criada justamente para dar esse apoio, esse subsídio para as escolas de samba. Eles que coordenavam toda a parte de desfile, corpo de jurados, tudo através da prefeitura. Eu me lembro muito do Magrão, né? Que o Magrão até depois, muitas fotos que eu tinha ficaram depois com o Magrão, assim, que ele sempre de coletinho lá, Comissão Municipal de Carnaval. Tal, de Fernandópolis. Zé Bastos, né? Zé Bastos. É o pessoal que trabalhava na área de esportes, né? Na área das secretarias da prefeitura, participava todo mundo. Todo mundo ia pra farra. Todo mundo. Milton colocava todo mundo aí pra ajudar a gente na rua aí. É verdade. E esse ano, como que vai ser? Conta pra nós. Que eu já, quinta-feira, eu falei pro Cabreiro, eu fui na Casa de Portugal, eu já ouvi um xiriquitum lá. O que vai acontecer? Então, o Fábio, né, o Pantera, que é esse amigo nosso que bolou isso aí, que foi o incentivador, nós começamos a reunir o pessoal daquela época através de grupo de WhatsApp, né? Então, hoje você tem uma comunicação muito fácil. Muita gente está vindo para Fernandópolis, virar para a cidade aqui para participar desse pré-carnaval na Casa de Portugal. Por isso mesmo que já está muitos... A gente ficou com acho que umas 70 mesas, se eu não me engano. Só... Na verdade, nós criamos um bloco, né? Então, pegar o pessoal da antiga fermentação, fazer um bloco para participar do pré-carnaval. A última contagem aí que nos passaram, que nós estávamos em mais de 150 pessoas. Exato. Já Ou seja, só nesse bloco. Vai ser não é o carnaval do Portuga, é o carnaval da fermentação, pelo jeito. Não, mas existem outros blocos já blocos. aí, informação. E a diretoria nos disse que mais de 500 e tantos ingressos já foram vendidos, realmente. Carlinhos, mas vocês vão estar a caráter. Como é que vai? Nós criamos, o Sérgio criou uma camiseta, né? Comemorando, até a data lá foi um motivo até de a gente discutir um pouco, colocaram 35 anos depois. Na verdade é um pouco mais, né? Mas para dar uma aliviada, colocaram fermentação 35 anos cada depois. Um leva o seu barrilzinho. Cada um vai estar com a sua camiseta para ser identificado e tal. Já carrega o barril, né? E aí a gente vai ser, na verdade, um grande reencontrar, né, grandes e velhos amigos que a gente não vê há muito tempo. Tem muita gente vindo aí que a gente não se encontra há muito tempo. É uma oportunidade de ficar um pouco saudoso, né, daquela época, né? Nossa Senhora! E eu acho que foram os melhores anos das vossas vidas, né? A juventude, né? Juventude, né? Fazia parte da nossa juventude isso aí, né? Sem dúvida. A gente estava comentando aqui exatamente isso, né? Que hoje é dia da saudade. Hoje é dia da saudade. E a gente exatamente tem saudade do tempo da juventude porque era a época da liberdade, que você não tinha compromisso, né?
tudo era possível e permitido, né? Entre aspas. Né? Além da liberdade, é a irreverência da juventude, né? Aquilo que é fantástico. Você vê isso que o Carlinho contou da gente fazer um pedágio numa via pública. Lógico, a polícia chegou lá e prendeu nós. Fazer o quê? Vocês estão parando tudo. Vocês acham que vocês são quem? Naquela todo época, mundo pra cadeia. Todo mundo puxando hidrol. Foi eu, o Carlinho, tinha o Nenê também, que... Nenê Marques, a família do doutor José Milton Martins, a família toda, né? Todos os filhos, os irmãos, ele foi o nosso mestre de bateria durante muito tempo, né? E da época já tinha o camburão, né? Não era o Jeep, né? Não, tinha. Não, mas a polícia foi camarada com a gente. Deixou que a gente fosse até a delegacia com o nosso carro. O delegado à época fez jus ao nome, né? Divino, ele foi magnânimo, ele nos libertou da sua sala. Na verdade, ele deu uma aliviada. Na verdade, nós não fomos pro Chilindró, não. Já não ficamos na sala do delegado. Ele deu uma aliviada em nome do carnaval. Deu. Para prestar depoimentos. Mas a Cabreira falou pra gente, assim, é uma alegria muito grande. Era uma diversão muito saudável, né? Assim, eu acho que fez parte da formação do nosso caráter. A gente sempre gostou de música, tanto que tá até hoje aí brincando com isso, né, com os velhos amigos. Eu, pessoalmente, sempre gostei muito de cantar. O Márcio sempre foi um grande percussionista. E a gente continua aí. Isso pra gente é uma terapia, né? A música sem dúvida. Como disse, os célebres poetas da MPB, cantando e tocando, a gente manda a tristeza embora, né? Acho que é muito por aí, né? Mas o bom de tudo é isso, né? A gente ter vivido uma época que para os jovens atuais, talvez eles vão ter a oportunidade de ver uma parte disso no Carnaval do Portugal, ali na Casa de Portugal, né? Assim... De ver como que era os grupos que se formavam para poder brincar o Carnaval. E o Carnaval era, de fato, um evento aguardado, mas era o evento do ano, né? Eu até comentei aqui com vocês no intervalo, agora que a gente mobilizou esse pessoal para o bloco, está começando a aparecer muita memória, inclusive fotográfica, né? Material da época e coisas que a gente sabia que estava em algum lugar aí, mas estava tudo meio escondido, né? Então eu até faço aqui uma sugestão de se criar essa memória do Carnaval antigo, até a surpresa que a Giovana teve vendo essas fotos, né, do ano de 82, muita gente vai ter. Ninguém tem muito essa dimensão do que era esse Carnaval, né? Era realmente uma coisa, vamos dizer, quase profissional, né? E a gente poderia juntar essa memória fotográfica, iconográfica, né? Se eu não me engano, existe uma bandeira da Mestre Sala que está no Museu de Fernandópolis. Caramba! Como a gente não tem esse museu, né, praticamente disponibilizado, a gente vê há muito tempo tentando resgatar esse tipo de coisa, a gente poderia resgatar essa memória dos carnavais de Fernandópolis, não só da fermentação, fazer uma grande exposição no shopping ou no próprio museu, né, para que as pessoas que não participaram e não se lembram, né, não são dessa geração, possam ver como é que era a nossa sadia diversão naqueles anos, né? Perfeitamente. Também, Gabriel, só complementando, no clube, naquela época, eram 5 noites de carnaval. E os ingressos acabavam, simplesmente aquilo ficava abarrotado, né? Doutor, transmitia 5 noites, doutor. Exatamente. Vocês chegavam no baile e a gente estava lá com o microfone perguntando, vocês já chegavam, como diz assim, já aquecidos. Turbinados. E era uma farra deliciosa. Eu confesso que eu morro de inveja de vocês por não ter vivido essa época, viu? Muito obrigado pela referência. Confesso que eu tenho um tequinho de inveja de não ter compartilhado desses momentos. A quarta-feira de cinza era de fato quarta-feira de cinza. Era o dia de chorar, era triste demais. Não só pelo fato do final do carnaval, mas porque todos nós, a maioria de nós, iríamos novamente embora para iniciar os nossos anos letivos em outros locais, né? Realmente era muito triste. Era fantástico. Mas mais alguma questão, Giovana? Eu quero tirar mais alguma informação do Carnaval do Portugal, porque eu tô sabendo que eles estão preparando alguma novidade. O que vocês vão levar lá? Além da camiseta, além desse blocão aí que vai invadir aí o Carnaval no próximo dia 11. Então, Giovana, como você disse, é novidade, né? Se a gente falar aqui, não vai... Um spoilerzinho.
segredinho. Segredo é segredo, né? Nós doutor? estamos fazendo um ensaio lá no clube, na Casa de Portugal, às quintas-feiras. Nós já fizemos um e vamos fazer nas 2 próximas quintas-feiras. Nós estaremos lá fazendo um batuque para movimentar o clube. Vai rolar um samba enredo aí, exclusivo? Pois é, né? Nós estamos preparando isso mesmo. Então, se Deus quiser, vai dar certo. Ah, então já temos um spoiler. Até lá a gente tira mais alguma coisa. Muito bom. Ó, primeiro de tudo, foi muito bom recebê-los aqui nos novos estúdios da Rádio Difusora, que já tem 1 ano, né? Falando de uma festa que marcou época em Fernandópolis, que foi o nosso Carnaval de Rua, e vocês lembrando essas memórias aí da fermentação. Carlinho, brigadão por ter vindo, viu? E voltem mais vezes aqui. Eu que agradeço, Cabreira. Você, a Giovana, todo o pessoal da Rádio Difusora aí. A gente foi meio incumbido de vir aqui, né? Porque o nosso amigo Pantera criou esse movimento todo. A gente não sabia que a dimensão ia chegar a tanto, né? E aí ele nos nomeou porta-voz aí da coisa, mas até peço novamente desculpa se incorremos em algum erro nos fatos históricos, mas o que a gente se lembra com muita saudade, a gente procurou passar aí para os ouvintes. Ficou fantástico. Tá, obrigado, e quando precisarem da gente, pode chamar que a gente está à disposição. Dr. Marcos Carnelossi. É isso também. Obrigado, viu, Cabreira, Giovana, o pessoal aqui do Sistema Líder. E nós citamos muitos nomes aqui e certamente esquecemos muitos outros. É verdade. Mas só para fazer uma colocação rápida, aquilo que o Carlinho contou, eu lembro também do Flávio Sano, que era um companheiro também que fez samba também, nós tínhamos paródia contra as outras escolas e ele ajudou a participar e tal. E foi muito bacana. E parabenizar vocês também do Sistema Líder por esse acompanhamento que vocês fazem da história de Fernandópolis. Muito obrigado. Desde aquela época vocês já estavam juntos, sofrendo com a gente. E, se Deus quiser, vamos levar a história de Fernandópolis para frente, para os mais jovens e para as futuras gerações. Parabéns para vocês. Obrigado, Giovana. Obrigado, Cabreira, pelo convite. Muito bem. Nós agradecemos aqui ao Carlinhos e ao Dr. Márcio. Falamos do Carnaval. E quem quiser viver um pouco dessa fase, dia 11, na Casa de Portugal, no Carnaval do Portuga. Para quem já comprou, né? Porque quem não comprou dançou, né, gato? Porque não tem mais convite. Vamos ter que fazer uma matinê no domingo. Vamos ter que fazer uma matinê no domingo. Inclusive, pode-se pensar em mais um dia de pré-carnaval, né? Inclusive, eu queria aqui dar o mérito aí para essa nova diretoria, o pessoal das novas gerações que encampou o clube com muito amor e praticamente o clube se revitalizou, né? A gente está vendo aí a maioria dos clubes acabarem, né? O número de sócios minguar, e a Casa de Portugal está no movimento exatamente ao contrário, né? Nós estamos adquirindo novos sócios. Eu que sou ainda da geração dos portugueses, né? Hoje não é mais um clube, né, vamos dizer, de colônia, é um clube, né, de toda a sociedade, inclusive com possibilidade de day use, né? Com quadras de beach tênis, os novos esportes aí que estão, né, na onda. Então, parabéns à diretoria, a todo o pessoal que hoje comanda a Casa de Portugal. Muito bem. Eita tempos, hein? E um dia eu estava na Casa de Portugal o dia que a presidente veio aqui, né? Eu falei assim, puxa vida, eu estava lá no dia da inauguração das piscinas, do parque aquático da Casa de Portugal, naquele barranco que tinha naquela... Cabreira, sem entregar, nós estávamos no lançamento da pedra fundamental, né, Cabreira? E foi os 4 anos. Vamos lá então, gente. Dia 11 vai ter o Carnaval do Portuga e a fermentação vai estar lá com muita pompa e garbo, lembrando os bons tempos do Carnaval de Fernandópolis. Eu quero pedir um compromisso deles aqui com a gente, para mandar muitas fotos e vídeos para a gente reproduzir aqui depois e mostrar como que foi o Carnaval do Portuga. Pode ser? Pode ser. Combinado? Combinado. Falar com a diretoria isso também. Então tá bom. Muito bem.